Se você tem a tua Bíblia, sem demora, abra comigo no livro de Isaías, no capítulo 10, no versículo 24 até o versículo 27. Livro de Isaías, capítulo 10, do versículo 24 até o versículo 27. E daí nós vamos aprender algo extremamente importante no dia de hoje. Diz o seguinte: por isso, o soberano, o Senhor dos exércitos diz: povo meu que vive em Sião, não tenha medo dos assírios, quando eles o espancam com uma vara e erguem contra você um bastão, como fez assim no Egito. No versículo 25 diz: muito em breve o meu furor passará e a minha ira se voltará para a destruição deles. E o versículo 26 diz: o Senhor dos exércitos os flagelará com um chicote, como fez quando feriu Midian, a rocha de Horebe. Ele erguerá o seu cajado contra o mar, como fez também no Egito. E o versículo 27 diz: naquele dia o fardo deles será tirado dos seus ombros, e o jugo deles do seu pescoço, e o jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos. Eu só quero ajustar a palavra original, a palavra mais correta no final desse texto diz: e o jugo do seu ombro, ele será quebrado com o poder da unção. Essa é a verdadeira tradução. E eu quero falar com você justamente sobre esse tema, o poder da unção. O diabo, de uma maneira melindrosa, ele nos tira muitas coisas no decorrer do tempo. E se você não se dá conta, quanto mais tempo passa, mais você perde e mais você acaba deixando sair da tua vida, ou mais longe você fica daquilo que realmente você sonhou, daquilo que Deus projetou para você. Se você entender que de uma maneira muito sutil, assim como você vê nesse texto, o povo de Deus, ele era dominado, ele era feito de... ele estava ali como num cativeiro, eles eram amedrontados, eles eram surrados, eles eram roubados, e no decorrer de muitos e muitos anos, eles viveram exatamente dessa maneira. Se você pega esse texto, você vai ver que o diabo tem tomado não somente o território das pessoas, tem tomado amigos, tem tomado familiares, tem tomado aquilo que poderia ser teu, aquilo que deveria ser teu, e no decorrer do tempo você vai ver que muitas vezes você acaba sendo um prisioneiro. Muitas pessoas estão sendo prisioneiros do seu próprio passado, ou seja, o seu passado tem a corrente que aprisiona o indivíduo, que não permita com que ele viva os melhores dias hoje, quem dirá no dia de amanhã. Há algumas pessoas que estão sendo prisioneiros ou estão sofrendo justamente no seu dia de hoje. Quando você olha para você mesmo e você analisa a tua vida, você vai ver que você está acorrentado, você está aprisionado, e que a tua situação é uma situação caótica ou uma situação extremamente delicada. Há outras pessoas que, quando você conversa com elas, não existe nenhuma perspectiva de futuro. Mostrar, ou a pessoa se revela como se já tivesse perdido a esperança no dia que virá, no dia de amanhã, e ela pensa que aquilo que ela está vivendo hoje é aquilo que Deus projetou para ela para o resto da vida. Mas quando você pega esse texto, você vai encontrar uma palavra muito interessante, e ela se declara, ou a revelação de Deus com base nesse texto é justamente sobre uma palavra: que haverá um dia, haverá um momento, haverá uma hora que Deus quebrará o jugo que está sobre a pessoa, que está sobre o povo de Deus. E tomara Deus que hoje e nesse momento seja o dia que Deus tenha preparado para quebrar o jugo que está sobre você. Se você entende aquilo que diz a palavra de Deus, você verá que um jugo é algo que deve ser quebrado. E para quem não conhece, nem todo mundo era do interior, a maioria pode ter nascido na cidade grande,
ser um mané da ilha, ser alguém aqui da grande Florianópolis, mas o jugo era uma peça de madeira que era colocado sobre o animal, sobre o boi, que era para que ele pudesse ficar controlado, e é por meio desse jugo que era acoplado, quem sabe num boi, ou quem sabe numa dupla de boi, ou em 6 boi, ou até mesmo em 12 boi, e esse jugo era colocado ali, e quando o animal recebia esse jugo, ele já estava basicamente dominado, ele já estava prisioneiro. Além dele, escute isso, além dele ter que fazer todo o trabalho, ele também carregava no lombo dele, ou nas costas dele, exatamente um peso, e não era um jugo qualquer, esse jugo não era uma madeira simples, era uma madeira extremamente pesada. Em termos bíblicos, a palavra jugo significa domínio, controle. Todo aquele que tem um jugo sobre você, ele é dominado por algo ou dominado por alguém. Se você pegar esse texto bíblico, você vai ver que Satanás o diabo tinha dominado o povo com um jugo terrível, e ficava assolando as pessoas, controlando elas, dominando elas, sem que elas pudessem ter a oportunidade de viver a vida que Deus havia projetado. Então, para que você comece a entender essa palavra, você precisa entender que tudo pode ser um jugo na tua vida. Tudo pode ser um jugo na tua vida, tanto o teu passado pode ser um jugo, o teu presente pode ser um jugo, ou até mesmo a ausência do teu futuro pode ser um jugo. Um pensamento que você tem, por mais simples que você ache que seja, ele pode ser um jugo. Uma ideia que está na tua mente, ele pode ser um jugo. Um sentimento que você tem, ele pode ser um jugo. Jugo nada mais é aquilo que te controla, aquilo que domina você. Perceba que é muito mais do que meramente um pedaço de madeira que está sobre o lombo do animal, mas é a partir do momento que você compreende que você é dominado por algo, compreende que você tem ou perdeu o domínio de algo na tua vida. Então, no sentido espiritual, é justamente isso. Quem sabe o jugo pode ser uma enfermidade que está levando você a padecer, quem sabe levando você a gastar muito do teu dinheiro, assim como fala a palavra de Deus, a mulher do fluxo de sangue, que durante 12 anos carregava uma enfermidade, e havendo ela gastado tudo que ela tinha, ela não obtera resultado para curar o seu problema. Ou seja, o jugo dela era justamente essa enfermidade, que a dominava, que a aprisionava, que mantinha ela cativa. E se você pegar no decorrer da história da humanidade, não somente bíblica, mas nos dias atuais, você vai ver que existe algo que muitas vezes pode estar sendo jugo na tua vida, aprisionando você, dominando você. Às vezes você até tenta se libertar, às vezes você até pensa que por uma semana você está muito bem, e você faz as coisas durante um período de tempo, mas logo aquela situação que te domina, aquela situação que te controla, ela volta sobre a tua vida, e de repente você é dominado, e você está ali controlado, e de repente você tem a falsa sensação de liberdade, e isso é o que o jugo faz. O jugo pode ser algo na tua vida financeira, o jugo pode estar dentro da tua própria família, dentro da tua própria casa, dentro do teu próprio lar. O jugo pode ser problemas que dominam você diariamente. Perceba que aquilo que o escritor está querendo dizer é que, enquanto não for quebrado o jugo que está sobre a tua vida, você dificilmente terá liberdade plena. As piores cadeias que prendem a vida do ser humano não são aquelas que você consegue ver, mas são justamente aquelas que você não consegue ver, porque elas são terríveis. Quantas pessoas padecem por um sentimento errado, quantas pessoas têm um coração marcado por uma palavra que foi dada, por uma ação que foi feita, e de repente essa pessoa carrega dentro de si aquilo, e ela não entende que aquilo é um jugo que está sobre ela, e faz com que ela se transforme em uma eterna prisioneira.
Quando você olha para as pessoas, você vê uma falsa liberdade. Mas quando você entende que a maioria das pessoas que carrega sobre si essa carga, esse fardo, esse peso, sem poder realizar aquilo que realmente Deus tinha projetado, essa vida dessa pessoa é uma vida sofrida. Há um texto na Bíblia, de maneira especial, que relata e revela exatamente isso, lá no livro de Lucas, capítulo 13, do versículo 11, e o versículo 12, e depois a gente vai ler o 16, para mim não ler todo ele, eu vou ler Lucas 13, 11 e o 12, e depois eu pulo para o 16, e ele diz o seguinte, isso na época de Jesus, e ali estava uma mulher que tinha um espírito, presta atenção nessa palavra, e ali havia uma mulher que tinha um espírito, que a mantinha doente, havia 18 anos, presta atenção nisso, sabe o que é? Você padecer e estar cativo, você estar sendo prisioneiro, você estar preso literalmente, controlado, dominado por um espírito que há 18 anos atormentava a vida dessa mulher. Quem dirá, quem sabe o jugo que está sobre a tua própria vida nos dias de hoje, quem sabe não é uma enfermidade, mas quem sabe aquilo que está te aprisionando vem há muitos anos, décadas, quem sabe vem gerações, e aquilo ali é nada mais, nada menos do que um espírito que te aprisiona e não permite com que você viva aquilo que Deus tem preparado para você. E o texto diz o seguinte, e havia ali uma mulher, pode colocar na tela, que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos, e ela andava encurvada, e de uma forma alguma ela podia se endireitar-se. No versículo 12, Jesus, ao vê-la, chamou-a em frente e lhe disse, mulher, você está livre dessa doença. Escute o que eu vou te falar. Durante 18 anos, ela tinha sobre si um jugo, um peso, um fardo, na verdade era uma opressão que a impulsionava para baixo, sem que ela pudesse realmente viver aquilo que Deus tinha feito, aquilo que Deus havia sonhado com a vida dela. Não diferente assim as pessoas estão vivendo nos dias de hoje. Quem sabe você tem vivido no decorrer dos dias, dos meses e dos anos, você tem tentado projetar e viver o melhor de Deus para a tua vida, mas isso é impossível até que esse jugo seja quebrado. Quem sabe você não consegue visualizar aquilo que está diante de você, o teu sonho, o teu futuro, os teus dias que virão, porque há um jugo sobre você, e esse jugo é um jugo espiritual. É tão interessante isso que possivelmente essa mulher deveria de ter ido pesquisar em médico, deveria ter ido nos curandeiros da época, ela deveria ter ido em todos os lugares, e ninguém tinha percebido que aquilo que ela tinha era uma opressão de um espírito maligno que estava sobre a vida dela. Quem sabe nem ela sabia que era isso que estava sobre ela, quem sabe nem o marido dela sabia que era isso que ela tinha, nem os familiares pensavam que era isso que ela tinha. Agora você imagina, você por 18 anos carregando um espírito maligno sobre si, quão terrível deve ser a vida dessa pessoa. Assim estava o povo de Deus, durante uma década, durante um percurso, durante um período de tempo, estava sendo subjugado por um espírito mau. Perceba que a tua vida continua, presta atenção nisso, perceba que a tua vida continua, você vai, você vem, você faz, você volta, você vai trabalhar, você chega em casa, e os dias vão passando, e você contempla o teu aniversário, nasce alguém, falece alguém, você vai trabalhar, você volta, e o teu dia continua igual. A única coisa que não é normal é que ali havia um espírito que havia opressão sobre a vida dela. Quando Jesus a vê, escute, Jesus não viu em si a doença que ela tinha, mas Jesus viu que havia um espírito que estava com o jugo sobre ela, fazendo pressão sobre a vida dela, e a única maneira dela ser quem Deus desenhou ela para ser, e a única maneira dela viver aquilo que Deus havia projetado que ela vivesse, era quebrando o jugo que estava sobre ela. Escute, mais do que mudar a tua vida aqui na terra,
Deus precisa intervir para que o teu mundo espiritual, para que o mundo espiritual que está sobre você possa fazer sentido na tua vida. Aquilo que as pessoas não viam, diz a palavra de Deus que Jesus viu. Aquilo que as pessoas não viram, Jesus viu. E quando Jesus liberta elas, as pessoas ficam atônicas. Como isso? Como que ele vai fazer isso, curar essa mulher no dia de sábado? Como ele pode realizar esse feito? Como é que ele pode fazer com que essa mulher que estava encurvada há 18 anos, ela fique normal de uma hora para outra apenas com uma única palavra? E aí você vai ver no versículo 16 o que Jesus fala. Então esta mulher, ela também era filha de Abraão, a quem Satanás a mantinha presa por 18 longos anos. Não deveria eu, no dia do sábado, trazer libertação ou ser liberta daquilo que aprendia? Escute isso. Todas as palavras de Jesus são importantes. Por isso que na Bíblia, há uma Bíblia que elas estão em vermelhos. E se está em vermelho é porque é extremamente importante. Olha o que Jesus fala. Ela também é filha de Abraão. E Satanás estava fazendo dela prisioneira. Não deveria eu libertá-la, ela, desse cativeiro, daquilo que aprendia? Então veja, existe um jugo espiritual que está sobre a vida das pessoas que precisam ser quebrado, porque senão você pode até tentar, mas você nunca vai chegar lá. Você pode até buscar, mas você nunca vai conquistar. Você pode até ser bem forte, mas você não vai conseguir vencer. Você pode ser até bem inteligente, mas você não vai chegar uma hora que a tua inteligência não vai dar certo. Você, por mais que você queira, há algo. Então ela tentava ficar ereta e ali havia uma mão que parava e travava ela. E ela tentava e havia uma mão que travava. E assim é um cabo de guerra. Quando você compreende isso, que existe um jugo espiritual que precisa ser quebrado, você verá que há uma unção que produz a libertação na tua vida. Por mais que você deseje, muitas vezes, ser feliz, quem sabe a carga que está sobre você é da tristeza ou da infelicidade. Quem sabe, por mais que você tente viver, quem sabe a carga que está sobre a tua vida é uma carga de morte. Quem sabe, por mais que você tente ver as coisas boas, mas aquilo que está sobre a tua vida, quem sabe é uma carga de depressão. Quem sabe, por mais que você tente trabalhar para ser bem sucedido financeiramente aqui na terra, quem sabe o espírito que pode estar fazendo carga sobre você é um espírito de miséria. Quem sabe você, aquilo que mais tenta é constituir família, e aquilo que está sobre você é um espírito que destrói a família. Assim estava essa mulher. E diz a Bíblia que Jesus, olhando para ela, liberta ela para que ela pudesse viver uma vida diferente. Escute, Isaías 59:19, não precisa colocar na tela, mas diz o seguinte: que Deus levantará uma bandeira para trazer um novo tempo para o povo dele. Oxalá que seja nessa noite que Deus possa levantar uma bandeira na tua vida, que Ele possa levantar um estandarte na tua vida, dizendo: já chega de sofrer, já chega de padecer, já chega de você andar encurvado, já chega de você andar enfermo, já chega de você ter problemas familiares, já chega de você ter problema na tua vida financeira, já chega de você ter problema na tua saúde. Agora é um tempo de você quebrar o jugo que está sobre a tua vida e você começar uma nova história. Diz a palavra de Deus exatamente isso, que chega um momento que Deus olha e diz: existe uma unção especial para libertar, para quebrar, para trazer transformação para as pessoas. Pastor, o que é essa unção? Escute, unção era algo específico para alguém, que precisava ser transformado, precisava ser mudado, precisava ser transformado em outra pessoa. Nunca uma unção serviria para manter a pessoa da mesma maneira. No decorrer da história da Bíblia e nos diferentes livros da Bíblia, você vai ver que muitas pessoas, elas recebiam uma unção, e essa unção era justamente para tirar a pessoa do ponto A, levar a pessoa para o ponto B. Mais do que isso, era transformar o Zé no José,
era transformar o menino esquecido no grande rei Davi, era transformar aquele que foi abandonado pelos irmãos a ser o governador. Sempre você verá essa ideia. A unção era doação de poder concedida ao homem. Como pode um homem poderoso ser escravo de alguém? Como pode alguém cheio do poder de Deus ser prisioneiro de alguém? Como pode alguém cheio do poder ser curvado ou ser oprimido por uma hostes da maldade ou um espírito maligno? A resposta é impossível. Por isso que a única maneira de você quebrar o jugo é você receber uma unção que traga a você poder para você ser um homem bem-sucedido naquilo que você irá fazer. Escute. Unção não é meramente você falar em línguas, ou você dançar, ou você ficar feliz. Isso é resultado do Espírito Santo na tua vida, e está tudo certo. Mas a unção vai muito mais além do que isso. Quem sabe isso é uma demonstração pública para as pessoas. Mas o que eu quero mostrar para você é que você necessita ser cheio da unção de Deus. Porque ela é a única coisa capaz de quebrar o jugo que quem sabe possa estar te oprimindo. Biblicamente falando, nos tempos antigos, reis, sacerdotes, profetas eram ungidos para realizar uma tarefa e uma unção e uma missão, quem sabe específica. Aquele óleo derramado sobre a cabeça da pessoa era o óleo santo, e aquilo era a demonstração que ele estava sendo ungido, estava cheio da unção de Deus. Por que é que uma pessoa precisa receber essa unção? Primeiro, anote aí se você está anotando, para transformar uma pessoa comum em alguém extraordinário. Toda unção, escute, que caía na cabeça de alguém, ela tinha o poder de transformar pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Essa unção ela dava aquilo que eu comentei nos últimos 2 domingos. Essa unção ela dava à pessoa habilidade, dava conhecimento, dava capacidade, dava ela discernimento, dava ela poder, potência para fazer aquilo que normalmente ela não faria. Olha que interessante isso. Quem sabe você se sente uma pessoa comum, entre aspas, mediana, uma pessoa simples, uma pessoa que quando você olha para você, você não consegue enxergar absolutamente de nem nada, nenhum potencial além daquilo que os teus olhos veem e conseguem mensurar. Mas todas as vezes que uma unção era derramada sobre a pessoa, essa unção potencializava a pessoa, e de uma pessoa simples, comum, transformava a pessoa numa pessoa brilhante. Recorde do último domingo, a unção que recaiu sobre Maria, uma mulher simples, sem nada de especial. Como acontecerá? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e você dará a luz a um menino, e ele será Emanuel, Deus conosco, o Salvador da terra. E de uma pessoa simples, comum, ela se transforma na mãe de Jesus. Quando a unção cai sobre a tua vida, ela transforma você de alguém simples e comum, alguém capaz de fazer coisas grandes que você, quem sabe, nem imagina fazer hoje. Você já pensou ser cheio do poder de Deus para que você possa fazer aquilo que você nunca fez? Ser cheio do poder de Deus para que você possa conquistar aquilo que você nunca conquistou? Você ser cheio do poder de Deus para que você possa viver aquilo que você nunca viveu? Ser cheio do poder de Deus para que você possa realmente ser alguém especial, assim como Deus olha para você, sabe? Porque o mundo olha para você como qualquer um. O mundo olha para você como alguém insignificante. O mundo olha para você como alguém que não tem valor nenhum. Satanás olha para você como um prisioneiro, como alguém que ele quer destruir, deixar cativo e oprimido. Mas quando Deus olha para você, Ele olha com um olhar diferente. Alguém que nasceu para fazer algo brilhante na face da terra. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: essa unção, ela transforma pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Escute, a unção, ela é poderosa a tal ponto de fazer com que você faça aquilo que você jamais imaginou. Recorde que os discípulos de Jesus não tiveram em si a capacidade de fazer nenhum milagre poderoso.
eles participavam dos milagres, mas eles em si não fizeram nenhum milagre, até o dia que a unção desceu sobre eles, e eles começaram a fazer sinais, prodígios, maravilhas, como nunca antes haviam imaginado. Sabe, existe um tipo de pessoa que sempre vai andar com Jesus, e não estou falando que isso é errado, eu só quero mostrar para aqueles que querem ir além, querem viver o algo mais. Existe um tipo de pessoa que sempre vai andar do lado de Jesus, vai estar com Ele, mas nunca, jamais passará na sua cabeça que Ele pode fazer as obras que Jesus fez, e obras maiores do que Ele fez. Existem pessoas que estão contentes em receber o milagre, e outras pessoas estão buscando ser o milagre na vida de alguém. Existem pessoas que estão buscando a bênção, e outras pessoas estão sendo bênção para alguém, porque a unção, ela tira você da maior prisão que quem sabe você está vivendo, que é da ignorância e da cegueira do plano de Deus para a tua vida. Entenda isso. O maior poder que essa unção faz é tirar a cegueira e te libertar você, para que você possa viver o plano de Deus na tua vida. Olha o que diz esse texto, ele fala exatamente isso. Cristo, veja, tinha durante muito tempo feito milagres, sinais e prodígios, e agora quando ele parte, ele deixa o Consolador, o Espírito Santo, para que eles pudessem estar com ele. Escute, sem a unção, você nunca consegue viver aquilo que é o projeto de Deus pleno. Sabe, a maioria das pessoas estão vivendo uma vida, assim como diz a palavra no texto inicial que eu li, era o povo de Deus, viram sinais, maravilhas, prodígios, mas estão sendo assolados por algo na sua vida, pensamentos equivocados, ideias equivocadas, ideias de impotência, quem sabe ideias religiosas, quem sabe uma visão distorcida das coisas. Mas diz a palavra que Deus anuncia um novo tempo, um tempo onde a unção iria cair sobre a vida das pessoas, e essa unção seria a libertação para elas. Elas voltariam a viver a liberdade que Deus havia prometido, elas voltariam a viver aquilo que Deus havia feito no passado, e assim seria no dia delas, nos dias de hoje. Quando a unção vem, não há como você sair derrotado, porque a unção, ela quebra o jugo que te aprisiona. Olha que poderoso isso. Uma pessoa sem unção, ela é uma pessoa comum, uma pessoa qualquer. Diz que essa unção, ela torna você completamente diferente. Há uma ideia que Zacarias fala, ele diz: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Deixa eu falar algo para você que você precisa entender. Não é pelo quanto você faz, não é pelo quanto você conhece, não é pelos teus próprios planos, não é pelo teu próprio querer, não é por força ou por violência, mas é pela unção de Deus na tua vida. Sabe o que você deveria se preocupar mesmo? É você levantar as tuas mãos aos céus e dizer: Senhor, que essa unção esteja sobre mim, porque tudo que eu fizer cheio da unção dará certo, aonde eu for eu serei bem sucedido, aquilo que eu botar a minha mão será prosperado, aquilo que eu pensar, aquilo que eu falar, aquilo que eu imaginar, eu sei que irá acontecer, porque não é pela minha força, e não é pelo meu conhecimento, e não é pela minha, mas é pelo Espírito de Deus agindo na minha vida. Sabe, não existe nada mais poderoso do que o Espírito de Deus na vida de um homem. A unção de Deus na vida de um homem, ela quebra o jugo que aprisiona o ser humano. Enquanto você depender da espada, da força do teu braço, do teu intelecto ou das tuas emoções, você está em apuros. Sabe por que as coisas não dão certo muitas vezes na tua vida? Porque falta a unção do Espírito de Deus sobre você. Ela quebra toda a artimanha do diabo, ela rompe toda a investida de Satanás sobre a tua vida, ela cria um muro de proteção sobre você. Eu não sei se você está acompanhando os noticiários de Israel. Hamas manda míssil, mais de 1000 e poucos mísseis contra Israel. Israel tem o Doma de Ferro, que é um muro de proteção. Você não sabe aonde está, muitos não conseguem nem ver, não conseguem nem imaginar,
mas quando o míssil entra no espaço aéreo de Israel, um foguete é lançado e começa a destruir, míssil por míssil, míssil por míssil, míssil por míssil. E há uma proteção que as pessoas nem imaginam. Sabe o que é isso? Isso é quando você está cheio do Espírito Santo. Isso é quando a unção está sobre a tua vida. Deixa eu falar algo para você. De dia Satanás tenta te destruir, de noite ele tenta te destruir. 7 dias na semana, 365 dias no ano, você está sendo bombardeado por Satanás todo santo dia, every day, todos os dias. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atendido. Quando você é cheio da unção de Deus, Ele manda os seus anjos acamparem, presta atenção nisso, Ele manda os seus anjos acamparem ao teu derredor, para trazer liberdade, libertação, proteção na tua vida. Alguém cheio do Espírito Santo jamais pode ser prisioneiro de Satanás, jamais pode ter sua vida limitada, jamais pode ter sua vida suprimida por qualquer ser que venha a tentar sobre você. Unção do Espírito Santo. Um dia Deus pega o dedo dele e escreve na parede do rei, Mené, Mené, Tekel, Parsim. O rei manda chamar todo mundo, e aí, o que está escrito? Vem os sábios olham, não sabemos o que está escrito. Manda vir os inteligentes olham, não sabemos o que está escrito. Ele manda chamar todo mundo, os magos, feiticeiros, todo mundo chega, olha lá e não consegue entender o que está escrito. Daniel pega um dia, faz uma oração, e ele chega diante do rei, e ele olha e diz, rei, Mené, Mené, Tekel, Parsim, e a tradução é essa, pesado você foi na balança, e Deus achou em falta, põe em ordem, porque você vai passar. Deixa eu falar algo para você, quando você é cheio da unção de Deus, um reino passa, você permanece, outro reino passa e você permanece. Quando você é cheio da unção de Deus, mais um reino passa e você permanece, porque não há inimigo contra você. Daniel cheio da unção, 3 reinos, e ele permaneceu. Daniel cheio da unção, dormiu na cova dos leões. Deixa eu falar algo para você. Se existe algo que está te aprisionando, fazendo pressão na tua vida para te levar para baixo, hoje é o dia que Deus quer olhar para você e quer trazer libertação, derramar uma unção sobre você. Você nasceu para ser muito mais do que você pensa que você é. Você nasceu para viver uma vida extraordinária. Não porque você é melhor do que alguém, porque a unção de Deus está sobre mim, e Ele me ungiu, e essa unção produz coisas maravilhosas na vida de outras pessoas. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela, não é por força, e nem por violência, mas é pela unção de Deus na minha vida. Se coloque de pé, eu não quero me prolongar, olha aqui para mim. A unção de Deus faz com que você seja diferente dos outros. Só isso. A unção de Deus faz com que você seja diferente dos outros. A unção de Deus fez com que José fosse diferente dos seus irmãos. A unção de Deus fez com que Sansão fosse diferente. Juízes capítulo 14, versículo 6. Olha, você precisa entender o que é a unção de Deus, para que isso possa ser verdade na tua vida. Juízes 14, 6. E o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele sem nada nas mãos, ele rasgou um leão como se fosse um cabrito, mas ele não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Sabe, existem leões que você precisa enfrentar no teu dia a dia, existem coisas que são difíceis para você enfrentar, existem gigantes que vêm sobre você todo dia no teu trabalho, na tua família, na tua vida financeira, quem sabe nos teus sentimentos, na tua saúde. Existem situações que você passa e você diz, como é que eu vou sair disso? Fica tranquilo, o Espírito do Senhor precisa se apoderar de você, Ele precisa entrar em você
e você vai ver como Ele fará aquilo que você não pode fazer. Ele trará as respostas que você não pode responder. Se você notar, você vai ver que todas as vezes que Sansão fez algo poderoso, o Espírito de Deus se apoderava dele, e quando o Espírito de Deus se apoderava, a unção vinha, e ele era diferente. E a unção é que quebra o jugo, a unção é que traz libertação, a unção é que traz a resposta na tua vida.